O artigo 150, inciso 6º, letra C da Constituição Federal, trata de uma imunidade condicionada, aonde o patrimônio, a renda, né, ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, não a dos patrões, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, então estão imunes aos impostos. Vejam, atendidos os requisitos da lei. Na forma do artigo 146, inciso 2 do texto constitucional, limitações ao poder de tributar devem ser regulamentadas nos dispositivos por lei complementar. Então, uma lei complementar é que deve regulamentar esse dispositivo constitucional, estabelecendo os requisitos para o reconhecimento desta imunidade condicionada. Qual é a lei reguladora desta imunidade condicionada? Como comentei há pouco, deve ser uma lei complementar em função do que dispõe o artigo 146, inciso 2 do texto constitucional. Mas não há uma lei específica hoje regulamentando esse dispositivo. E o artigo 14 do CTN é que é utilizado, né, de maneira a regulamentar esse artigo 150, inciso 6º, letra C da Constituição Federal. E ele exige que não haja distribuição de lucros pela entidade, que devem aplicar os seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais apenas no país e devem manter escrituração fiscal e contabilidade para fins de fiscalização, no sentido de verificar se estão realmente cumprindo com os requisitos exigidos em lei. No que diz respeito ao alcance das imunidades das entidades religiosas e condicionadas, o artigo 150, parágrafo 4º, estabelece que o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas e condicionadas são alcançados, então, por esta imunidade. Vejam, o termo relacionados não significa que tenha que ser relacionado de forma direta. Pode ser indireta. Por exemplo, uma entidade religiosa que recebeu em doação, vamos supor, 30 apartamentos, estão esses apartamentos locados, e os locatícios são utilizados nas finalidades essenciais da entidade. Por exemplo, na construção de novos templos, formação de novos padres, pastores, missionários, etc. Então, havendo a aplicação desses recursos nas finalidades essenciais desta entidade, está livre, né, do imposto de renda, okay? Porque é imune aos impostos. E nesse sentido, nós temos a súmula 724 do Supremo Tribunal Federal que diz assim, olha, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6º, letra C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. No artigo 150, inciso 6º, letra D, nós temos a imunidade em relação aos impostos no que tange a livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Vejam, essas imunidades são denominadas de objetivas porque não interessa o conteúdo do livro, do jornal ou do periódico. Basta ser o objeto. É livro, é jornal, é periódico e é papel destinado à impressão destes, tem direito à imunidade em relação aos impostos. Vejam que não é a editora dos livros que é imune, não é a empresa jornalística que é imune, etc. O livro é imune, o jornal, o periódico, que significa que não vai incidir IPI pela industrialização, por exemplo, do livro, não vai incidir o ICMS pela comercialização do livro, e assim por diante. Então, para não encarecer ainda mais, né, os livros, os jornais e os periódicos. E por isso que pelo menos né, insumo, que é o papel destinado à impressão destes, foi também hospedado aqui nesse dispositivo como
beneficiado desta imunidade no que diz respeito a impostos. Esta imunidade objetiva, ela atende, né, a alguns princípios importantes que vale a pena destacar, né, alguns valores importantes, que é a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o acesso à informação. Né? E, como falei, apenas um único insumo, que é o papel, destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, é alcançado por esta imunidade. A súmula 657 do Supremo Tribunal Federal estendeu aos filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos o reconhecimento desta imunidade objetiva. No artigo 150, inciso 6º, letra E, nós temos uma imunidade prevista, né, no que tange a impostos, em relação a fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Tem-se por fonograma a música em si, por videofonograma, né, o vídeo com som. O suporte material é a mídia física que veicula o fonograma e o videofonograma, CD, DVD, pendrive, etc. O arquivo digital é aquele que pode ser enviado pela internet, baixado por download. Em relação a esta imunidade de fonogramas e videofonogramas, a parte final do dispositivo do artigo 150, inciso 6º, letra E, estabelece que na fase de replicação industrial essa imunidade não se aplica. Exatamente no momento em que a carga tributária é maior, porque vai gerar IPI, vai gerar ICMS, encarecendo, né, esses CDs e DVDs, a imunidade não se aplica. É algo que deixou então o Constituinte de ser sensível, principalmente em relação a essa situação que envolve a concorrência desses produtos com os piratas, que tem um preço muito acessível à população, enquanto que esses CDs e DVDs originais, o preço é exorbitante em relação a estes outros piratas, ok? Bem, pessoal, eu vejo que nesse momento é interessante nós fazermos uma recapitulação em relação a algumas questões. Campo da incidência tributária e campo da não incidência tributária no primeiro momento. Veja, no campo da incidência tributária estão ali todos os fatos geradores tributários, todos os fatos que estão previstos em lei como sendo alcançados, né, por esta e gerando como efeito o surgimento da obrigação tributária. No campo da não incidência estão os demais fatos do nosso cotidiano e que ainda não foram então alcançados por uma lei e sobre esses então não incide, né, nenhum tipo de norma jurídico-tributária gerando obrigação quando esses fatos forem concretizados. Imunidades. As imunidades encontram-se no campo da não incidência e são não incidências constitucionalmente qualificadas. Por quê? Essas situações que estão previstas na Constituição Federal como sendo imunes estão no campo da não incidência e vão permanecer no campo da não incidência enquanto vigente esta Constituição Federal. Não podem ser trazidas para o campo da incidência. E a tal da isenção, que muitas vezes ocorre uma dúvida, né, dos alunos em relação às imunidades, qual é a diferença de isenção e imunidade? Vejam, enquanto que imunidade decorre da Constituição Federal, né, a isenção decorre de lei da pessoa pública competente. Ambos institutos dizem respeito à exoneração ou desoneração tributária, mas as imunidades decorrem de disposição constitucional.
enquanto que a isenção decorre de lei específica da própria pessoa pública competente.